O grande muro de Jerusalém está finalmente reconstruído. É uma imagem poderosa, né? Muito. Dá para imaginar o último tijolo sendo assentado, aquele silêncio depois de semanas de trabalho frenético. Exato. Dia e noite. É uma conquista, assim, monumental. Um símbolo de segurança. Mas aí vem a pergunta inevitável. E talvez a mais difícil. O que acontece agora? Isso. Um muro protege. Mas e o que acontece lá dentro? Como é que se reconstrói uma sociedade, uma comunidade, depois que a proteção física está no lugar? Essa é a grande questão, né? É o que separa um projeto de engenharia de um projeto de nação. A construção física é só o primeiro passo, o mais visível. E o mais fácil, talvez. O mais fácil, com certeza. A verdadeira reconstrução é a do tecido social, que é invisível e, nossa, muito mais frágil. E é exatamente nesse tecido social que a gente vai mergulhar hoje, analisando o capítulo 7 de Neemias. Um capítulo fundamental para entender essa transição. Com certeza. E as nossas fontes aqui são duas bíblias de estudo, a Holman e a NAAA, que trazem uns comentários bem detalhados. A missão é explorar como Neemias, o grande administrador, passou da construção de um muro para a reconstrução de um povo. E ele faz isso em etapas muito claras. Sim. Primeiro a segurança, depois a identidade e, por fim, a organização da comunidade. É uma transição fascinante, da gestão de crise para a construção de uma cultura. Exatamente. Ok, vamos analisar isso. A primeira coisa que Neemias faz, logo depois do muro pronto, não é, sei lá, declarar um feriado. Ou fazer uma festa. Nada disso. A primeira ordem do dia: estabelecer a guarda. Isso por si só já diz muito. Não basta ter um muro, né? É preciso ter uma estratégia para ele. E ele nomeia duas pessoas para a liderança. Seu irmão, Hanani, e um homem chamado Hananias. E a descrição do Ananias é muito específica. E, para nós, hoje, talvez um pouco surpreendente. O texto diz que ele foi escolhido porque era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Peraí. Aqui é que a coisa fica boa mesmo. A principal qualificação do chefe de segurança de Jerusalém não era, tipo, a experiência em táticas militares. Ou sua capacidade de comandar tropas. Não, era o caráter dele, a fidelidade e o temor a Deus. Esses eram os pré-requisitos para a tarefa de proteger a cidade. É uma lógica completamente diferente da que a gente está acostumado. Totalmente. Sem dúvida. Sugere que, para Neemias, a segurança não era só uma questão de força, mas de confiabilidade. Ele precisava de alguém cuja lealdade não estivesse à venda, sabe? Alguém com uma integridade que fosse além da política ou do ganho pessoal. Exato. A segurança de toda a nação repousava sobre o caráter de um homem. E a estratégia que ele implementa a seguir é igualmente focada nas pessoas. Sim, e as ordens são muito práticas. Primeiro, as portas da cidade só deviam ser abertas até que o sol aqueça. O que não era por preguiça, né? Os comentários nas fontes explicam bem isso. Sim, era uma medida de segurança clara, para impedir ataque surpresa na penumbra da manhã, quando a visibilidade é baixa e os guardas estão mais sonolentos. Um detalhe tático simples, mas que mostra um planejamento cuidadoso. Mas a segunda parte da ordem é ainda mais genial, eu acho. Neemias não cria uma força policial de elite ou contrata mercenários. Não! Ele decreta que os próprios moradores de Jerusalém deveriam atuar como guardas, cada um posicionado perto da sua própria casa. É quase como um vigilância de vizinhança da antiguidade. Exatamente. A notificação não chega no celular, mas a responsabilidade é a mesma. Você não está só protegendo a sua casa, está protegendo a do seu vizinho, o que, por sua vez, protege a sua. O que é fascinante nisso é que transforma a segurança de uma tarefa oficial para uma responsabilidade comunitária. Compartilhada. Todo mundo se torna um guardião. Isso. E não só otimiza a vigilância, já que cada um conhece a sua rua perfeitamente, mas também fortalece o senso de comunidade, o investimento pessoal na segurança coletiva. Cada um protege o que é seu e, fazendo isso, protege o todo. E essa necessidade de uma estratégia comunitária fica ainda mais clara quando a gente lê o versículo 4, que pinta um quadro de imensa vulnerabilidade. É verdade, diz assim: a cidade era larga e grande, porém havia pouco povo nela.
e as casas não estavam edificadas. Nossa, essa imagem é forte. Eu fico imaginando Neemias andando por aquelas ruas largas e quase vazias à noite, o som dos passos ecoando, um perímetro enorme e seguro, mas o interior, fantasmagórico, frágil. Exatamente. O muro oferecia uma proteção potencial, mas a cidade era como uma concha grande com conteúdo muito pequeno. O risco não era mais a invasão? Não, era a irrelevância. De que adiantava um muro forte se a cidade morresse por dentro? A organização da guarda, com a participação de todos, era a única maneira de tornar aquela proteção real, efetiva. Era uma solução inteligente para um problema de falta de gente. Exato. Ok, então a cidade está fisicamente segura, mas é uma casca meio vazia. Resolvida a questão imediata, Neemias se depara com esse problema existencial. E agora? Como eu preencho isso com um povo? E é fascinante que a primeira coisa que vem à mente dele não é um plano de imigração ou um pacote de incentivos fiscais. É algo bem diferente. Sim, ele diz no versículo 5. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Essa frase, Deus me pôs no coração, é a chave de tudo, né? É a chave. Ela eleva a próxima ação de um mero ato administrativo, um censo, para uma missão divinamente inspirada. Para Neemias, isso não é burocracia. É o próximo passo lógico no plano de Deus para a restauração da nação. Isso. Tenho que admitir, quando cheguei nessa parte do texto, meus olhos quase vidraram. É uma lista enorme de nomes, é fácil pensar, isso é só burocracia antiga, dá para pular. A gente perde muito se pensar assim. O que a gente perde? Porque isso foi uma inspiração de Deus e não só uma tarefa administrativa. Bom, se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe que para esses exilados que retornaram, a genealogia era absolutamente tudo. Não era só sobre contar pessoas. De jeito nenhum. Era sobre restabelecer a identidade. Para alguém que nasceu na Babilônia, um estrangeiro em terra estranha. Essa lista era a prova. A prova de que sua família tinha um lugar, uma função, uma herança em Israel. Era a diferença entre ser um refugiado e ser um cidadão. Exatamente. A lista validava quem pertencia a qual tribo, o que definia seus direitos de propriedade sobre a terra. Era o jeito de reconectar o presente frágil com o passado de antes do exílio. Então, a lista é, na verdade, a fundação da identidade nacional e individual. É o documento que diz: você pertence a este lugar, você tem uma história aqui. Perfeito. E o texto ainda menciona que Neemias encontrou o livro da genealogia dos que subiram primeiro, que provavelmente é uma referência a um registro mais antigo, talvez o mesmo que a gente encontra lá em Esdras. E encontrar esse livro foi como encontrar a certidão de nascimento da nação restaurada. Boa imagem. Mostra a importância vital que eles davam aos registros. Eles não estavam inventando uma nova comunidade do zero, estavam se reconectando a uma linhagem, a uma continuidade histórica que tinha sido brutalmente interrompida. Era um ato de afirmação poderoso. Muito. O que nos leva à grande lista em si, que ocupa a maior parte do capítulo. À primeira vista é uma sucessão de nomes e números. Mas com esse contexto a gente começa a ver de outro jeito. Como um senso da esperança. Isso. São as famílias fundadoras, o núcleo da Nova Jerusalém. E ela tem uma estrutura bem definida. Exatamente. Começa com os leigos, organizados por clãs, os filhos de... E depois detalha grupos específicos com funções claras na sociedade. Temos os sacerdotes, Responsáveis pelo culto, os levitas, que eram os assistentes no templo, e depois grupos como os cantores, os porteiros e os servidores do templo. pensa no que isso significa. Significa que a adoração e a ordem do templo eram tão prioritárias que esses grupos ganharam categorias próprias no censo nacional. A lista não é só sobre quem eles eram. É sobre o que eles faziam. É um organograma da sociedade que eles estavam reconstruindo com o culto a Deus no centro de tudo. Mas no meio dessa lista tão organizada surge um drama, um problema sério, que aparece lá nos versículos 63 a 65, envolvendo justamente os sacerdotes. Sim, e esse é um dos pontos mais reveladores do capítulo. O texto nos diz que algumas famílias que afirmavam ser de linhagem sacerdotal
não conseguiram encontrar seus registros genealógicos. Não tinham como provar. Não tinham como provar sua ascendência. No meio de toda aquela celebração de pertencimento, tinha um grupo com um ponto de interrogação sobre sua identidade. E a consequência foi bem dura. Muito dura. O texto diz que eles foram considerados imundos para o sacerdócio. Na prática, isso significava que eles estavam suspensos de suas funções. E, de forma muito concreta, proibidos de comer das coisas santíssimas. Que era parte do sustento dos sacerdotes. A identidade não era algo que se podia só declarar. Precisava ser provada com documento. Isso soa incrivelmente rígido. Depois de tudo que essas famílias passaram no exílio, voltar para casa e ser excluído por um problema de documentação. Não tinha um risco de afastar pessoas que eles precisavam desesperadamente? É uma ótima pergunta, e ela nos força a entender a mentalidade da época. Para eles, a pureza do sacerdócio era uma questão de segurança nacional. Só que no plano espiritual. Isso. Um sacerdócio impuro poderia, na visão deles, atrair o desfavor de Deus sobre toda a nação. Então a regra era rígida por uma razão. Mas o texto oferece uma solução, né? Sim, uma solução fascinante para essa incerteza. A exclusão não era necessariamente permanente. Certo, eles estabelecem uma condição. Exato. A exclusão duraria até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Urim e Tumim. Urim e Tumim eram objetos, provavelmente um par de pedras, guardados no peitoral do sumo sacerdote. Eram usados como um método de consulta divina para tomar decisões difíceis. Uma espécie de oráculo sancionado por Deus para obter respostas de sim ou não. Exatamente isso. Então, na ausência de provas humanas, eles não batiam um martelo, eles deixavam a decisão final para Deus. Exatamente. Isso ressalta um equilíbrio incrível. Por um lado, a necessidade de ordem e regras estritas. Por outro, o reconhecimento humilde de que os registros humanos podem falhar. E que, em casos de dúvida, a palavra final era de Deus. É uma válvula de escape para a rigidez da lei. Perfeito. Depois dessa longa lista e do drama genealógico, o capítulo termina com os totais e um resumo das contribuições para o templo. E os números nos dão uma dimensão real da comunidade. É verdade. A congregação inteira somava 42.360 pessoas. Um número expressivo, mas que reforça aquela imagem da cidade larga e grande com pouco povo, né? Ainda tinha muito espaço para crescer. E a isso se somam 7.337 servos e servas. E, curiosamente, 245 cantores e cantoras. O texto lista até os animais. Sim, o que dá uma cor para a narrativa. 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Dá para imaginar a poeira, o barulho, uma sociedade inteira em movimento. Mas o ponto crucial da conclusão, para mim, está nas doações para a obra do templo. Sim. Depois de garantir a segurança, o muro e definir a identidade, o censo, o próximo passo lógico é restaurar o centro da vida espiritual. Isso mostra claramente as prioridades. Não era só sobre sobreviver. Não. Era sobre ter um propósito para essa sobrevivência. E o que me chama a atenção é quem contribuiu. Não foi só a elite. O texto detalha as doações do governador, dos chefes de família. E do restante do povo. Exato. Todos deram ouro, prata e vestes sacerdotais. E isso é profundamente simbólico. Demonstra o investimento coletivo, o compromisso de toda a comunidade, do mais alto ao mais baixo, na restauração da vida religiosa. A reconstrução não era só um projeto do governo. Era um projeto do povo. Cada doação, por menor que fosse, era como comprar uma ação no futuro que eles estavam construindo juntos. Era um voto de confiança. O capítulo então termina com o versículo 73, que serve como um fecho perfeito para essa fase, né? Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Uma frase simples, mas que soa como um suspiro de alívio. Uma declaração de normalidade, de conclusão. O processo de reassentamento foi finalizado. O povo não estava mais deslocado. Eles estavam em casa. Exato. Uma frase simples, mas carregada de um significado profundo. Depois de décadas de exílio, anos de trabalho, eles finalmente tinham um lugar para chamar de lar. Protegido por um muro e definido por uma identidade clara.
A casca vazia estava começando a ser preenchida. Então, juntando as peças, a história do capítulo 7 de Neemias nos mostra que reerguer uma nação é muito mais do que assentar tijolos, né? Muito mais. A jornada que a gente analisou hoje começa com a segurança prática das portas da cidade, mas com uma base de responsabilidade compartilhada. Passa pela necessidade fundamental de definir a identidade, de responder à pergunta: quem somos nós agora? Através de um senso que foi visto como inspiração divina, não só burocracia. E culmina no compromisso de toda a comunidade de sustentar seu centro espiritual, o templo, com doações de todos os níveis. É um modelo de reconstrução que vai do físico ao social e ao espiritual. Numa ordem muito lógica. E o fascinante, ao olhar para trás, é que aquela longa lista de nomes, que parece tão tediosa, é na verdade um documento poderoso sobre pertencimento. É isso. Ela define com precisão quem fazia parte da comunidade restaurada de Israel. Ela estabelece as fronteiras da identidade daquele grupo. Isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, não é? Sim. O texto levanta uma questão sobre como as comunidades, antigas ou modernas, definem quem pertence a elas. Neemias usou registros genealógicos históricos. A ascendência era o critério. E hoje? Hoje, quais são os documentos ou os critérios que a gente usa para definir quem está dentro e quem está fora das nossas próprias comunidades? É uma pergunta que fica. Quais são as nossas listas hoje? São passaportes, diplomas, sobrenomes e ideologias? Ou algo totalmente diferente? É algo para se pensar.